E acho que estamos ao vivo. Sim, estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui, né? Vai que não tá e eu tô me empolgando aqui. Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à live de quarta-feira. Vamos para mais um capítulo, sim. Nosso livro Mulheres e Outros Monstros. Sejam muito bem-vindas as monstras para a nossa live, é isso aí. Estou traduzindo um livro chamado Mulheres e Outros Monstros. Vamos para o terceiro capítulo hoje, chamado Voraz. Quem está com fome aí? Hoje é dia de falar da nossa fome. É muita fome, muita falta de alimento que sustente, né? E nós vamos falar sobre Voraz, vamos falar um pouco sobre Circe, vamos falar um pouco sobre Caríbides e Quila, ou Sila, né? Os monstros, as monstras da antiguidade e algumas monstras da atualidade, porque este livro aqui, a autora propõe reconstruir, né, ou criar uma nova mitologia. Então, se você não conhece esse trabalho, eu comecei na live de Halloween de 2025, com a live Monstruosas, falando por que os grandes monstros das mitologias são mulheres, né? E aí, em seguida, né, agora em 2026, estamos traduzindo o livro Mulheres e Outros Monstros, construindo uma nova mitologia, que vai olhar essas narrativas por outra perspectiva, né? Entendendo que essas características que fazem desses monstros, quando são transferidas para homens, essas características transformam esses homens em heróis. Mas quando essas características são colocadas em mulheres, elas viram monstros. E aí nós estamos trabalhando essa questão dentro das mitologias e também dentro da realidade hoje, tá bem? Claro, da perspectiva da autora. E nós vamos hoje para o capítulo 3, Voraz. Tá? Lembrando que você pode comentar e fazer suas perguntas no chat, né? E também tem um desafio, se você quer contribuir com super chat, super stickers, fique à vontade. Muito obrigada pela presença e vamos lá. Eu vou projetar os slides aqui para vocês, para a gente começar a conversar dentro dessa mitologia, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Aí. Mulheres e Outros Monstros é um livro específico da Jess Zimmerman, né? E construindo uma nova mitologia, tá? Capítulo 3, Voraz, né? Interessante essa imagem que tem no início do capítulo. Quase não tem imagens no livro, a maioria das imagens eu trabalho pesquisando, né? Mas essa aqui é uma das imagens que tem no livro. E quando nós falamos de redemoinhos, nós falamos de algo que pode engolir coisas, né? Furacões, tornados, redemoinhos são perigos, né, da natureza e que são vorazes, né? Engolem coisas, são insaciáveis. E é sobre isso que vamos falar hoje. A Jess Zimmerman começa assim. Aqui está como meu ex-marido me pediu em casamento. Ele não pediu. Aqui está como eu o pedi em casamento. Não sei. Tenho quase certeza de que casar foi ideia minha. E acho que no começo ele não queria e depois de um tempo ele passou a querer também. Então fizemos planos. Só isso. Mas era assim que eu queria. Esse era o tipo de casal que éramos. No dia dos namorados, comprávamos uma caixa de bombons e dividíamos. Qual era o sentido de comprar duas? Eu teria ficado mortificada com flores, bilhetes de amor ou demonstrações públicas de afeto.
Um garoto apaixonado por mim escreveu sonetos na pós-graduação uma vez. Sonetos bons que ele imprimiu em uma fonte elisabetana com um S longo e tudo. Eu fiquei um pouco lisonjeada, mas também perturbada e horrorizada e enojada. Eu não queria, nem precisava, que me dissessem que eu era amável, que eu era desejável, que eu era bonita. Eu não conseguia imaginar desejar essas coisas e certamente não conseguia imaginar pedi-las. A ideia de alguém dedicar tempo, atenção, energia ou dinheiro para me fazer feliz me deixava profundamente desconfortável. Brinquei durante anos que eu era alérgica a romance, entre aspas, né? O que realmente me repugnava, no entanto, era a ideia de que o romance pudesse ser algo que eu desejasse. O próprio desejo era uma fonte de terror, algo a ser reprimido e ignorado. Que mulher nunca pensou isso, né? Eu não me importaria de receber uma proposta de casamento, mas certamente me importaria de ser o tipo de garota que não se importaria. Nem todo monstro devora, mas o impulso de consumir, de devorar crianças, de engolir o sol ou comer o coração de jovens mulheres é considerado um traço monstruoso. A fome desmedida é o domínio do monstro, e para as mulheres, todas as fomes são desmedidas. Vou repetir. Para as mulheres, todas as fomes são desmedidas. Para uma pessoa que aprendeu a se diminuir física e emocionalmente, a viver literal e figurativamente de restos, admitir qualquer apetite é admitir uma gula monstruosa. Mulheres não demonstram apetite. É monstruoso fazer isso, não é? As mulheres muitas vezes fazem dieta para o corpo, mas sempre fazemos dieta para o coração. A mulher descomplicada, a mulher ideal, não tem apetite. Isso não significa que ela recuse comida, sexo, romance, esforço emocional. Recusar é petulante, o que, ironicamente, é mais exigente. A mulher sem apetite termina educadamente o que está no prato e recusa uma segunda porção. Ela está satisfeita e pode ser satisfeita. Talvez isso faça parte, inclusive, do retrato da mulher ideal para o Café com Deus Pai, por exemplo, ou para os Red Pills, ou para qualquer homem que não goste de mulher. Porque todos esses, tanto o Café com Deus Pai, quanto o Red Pills, quanto muitos outros homens, eles não gostam de mulher, porque mulher tem fome, mulher tem pelo, mulher tem estria, mulher tem ruga. E esses homens especificamente, eles não gostam de mulher. E mulheres que têm fome, isso também incomoda. E eu digo isso porque eu lembro, já cumprimento vocês nomeadamente, mas eu lembro de quando eu era adolescente para jovem, e eu era cristã, e eu estava na igreja, e depois do culto com os jovens da igreja, a gente foi numa churrascaria. Aqui em Curitiba tem várias, e a gente foi lá jantar, e eu adoro churrasco. E nós sentamos naquelas mesas grandes de madeira, com bancos de madeira, e começaram a servir, e eu comia com muito gosto, porque era algo que nem sempre eu conseguia comer em casa, não é uma coisa muito barata, mas eu aproveitava o máximo quando a gente podia ir nesses lugares. Então, estávamos todos os grupos de jovens, que geralmente saíam depois do culto e coisas assim. E à minha frente, na mesa grande, comprida, à minha frente sentou um rapaz da igreja. E uma hora eu estava comendo, e todo mundo conversando, rindo, e ele olhou para mim e disse: "Você come como um homem, Ângela". E aquilo me chamou a atenção, porque eu fiquei pensando, por quê, né? E eu perguntei para ele: "Por que você está dizendo isso?" Daí ele disse: "Porque você
com a minha vontade. E aí, quando eu estava traduzindo esse trecho, eu me lembrei desse dia, quando eu era adolescente. Eu ainda não tinha nem o meu cérebro formado direito, porque adolescentes ainda estão em formação, né? E por isso crianças e adolescentes não podem ser responsabilizadas diretamente sozinhos, né? Mas precisam ter seus responsáveis também responsabilizados. E aí, hoje, quando eu estava terminando os slides para a live de hoje, eu estava pensando nessa situação. Mulheres que mostram a sua fome, mulheres que não se satisfazem facilmente, seja com comida, seja com amor, seja com sexo, seja com o que for. Elas parecem monstruosas ou parecem homens. Não é interessante isso? Deixa eu dar as boas-vindas a quem está aqui, quem chegou, Mari, membro do canal. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos, todas e todas. É isso aí, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada pela presença. Marcos Silva, boa noite. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Maria Helena Amaral, boa noite, querida mestra, boa noite a toda a comunidade. Obrigada, querida, boa noite. Seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Jesus da Chopi, membro do canal, boa noite, doutora Ângela, maravilhosa. E boa noite, Espaço das Deusas. Aqui só tem mulher incrível. É verdade, né, querida? Obrigada pela presença, bem-vindo. Cláudia Antonieta, membro do canal. Boa noite, querida Ângela. Boa noite a todos, todas e todos. É isso aí, seja bem-vinda. Obrigada pela presença. E vamos dar like, galera. É isso aí, chegou aqui já, curte. Minha voz não está 100%, porque a temperatura já mudou aqui em Curitiba, né? E aí é normal isso acontecer. Mas espero que vocês estejam ouvindo bem. Eu estou me esforçando, né? Mesmo assim, mas espero que vocês estejam ouvindo bem aí. Deixem seu like, vamos pensar sobre isso. O tema da live de hoje, o capítulo, né, da Friedman, de Mulheres e Outros Monstros, Voraz, fala dessa voracidade, dessa fome. E em homens, isso é comum e é aceitável. Obrigada, Cláudia Antonieta. Mas quando isso acontece em mulheres, isso é monstruoso ou é comparado a homens, né? Então, por que uma mulher não pode comer livremente, se saciar e se deliciar com algo que ela sente prazer? Senão ela é comparada a um homem ou a um monstro. Então, vamos lá. O apetite de um homem pode ser robusto, mas o de uma mulher com apetite é sempre voraz. Sua fome sempre ultrapassa os limites, porque não deveria existir. Se ela quer comida, é uma glutona. Se ela quer sexo, é uma vadia. Se ela quer atenção emocional, ela é uma vadia exigente. Ou pior, uma caçadora de atenção. Uma amálgama de fome sexual e fome de atenção, ávida não apenas por sexo e dinheiro, mas, o mais imperdoável de tudo, por ser notada. Mulheres não podem querer atenção, não podem querer comer mais, não podem querer mais sexo, senão elas estão fora dos normais, não é? Nos últimos anos, o rótulo de caçadora de atenção tornou-se uma forma universal de desmoralizar feministas, silenciar aquelas que exigem reparação por um erro específico e envergonhar mulheres pela forma como apresentam seus corpos e identidades em público. Escreve a historiadora Rebecca Onion em um artigo da Slate que analisa o insulto misógino. Ela só quer atenção. Mas por trás do suposto pecado da caçadora de atenção está o desejo perfeitamente razoável de ser vista, considerada e levada a sério.
O desejo de ser conhecida, de ser lembrada, é profundamente humano, escreve Onion. Torna-se prostituta, uma palavra criada para envergonhar profissionais do sexo e mulheres libidinosas, apenas em um contexto em que qualquer desejo, por mais banal que seja, é considerado ultrajante. Homens podem desejar, mulheres, se desejam, já são demais. E eu quero recomendar o site de Rebecca Onion, que ela tem textos incríveis e reportagens maravilhosas. Essa imagem é a imagem de entrada do site dela, e você pode depois acessar www.rebeccaonion.com e depois dar uma pausa aqui na tela para pegar o endereço certinho, para você conhecer muito mais materiais e análises importantes dessa historiadora. A mulher que busca atenção desesperadamente é o reflexo sombrio de toda mulher despreocupada. O vazio do desejo que tememos se esconde debaixo da nossa contenção calculada. Não é preciso muito para ser considerada uma mulher que busca atenção desesperadamente. Qualquer manifestação dessa necessidade profundamente natural de ser notada e atendida já basta. Você não precisa ser secretamente carente para se preocupar. Basta ser secretamente humana. Quando criança, sob um regime restritivo interminável que começou aos 4 anos, disseram-me: se você se acostumar a comer menos, deixará de sentir tanta fome. Gente, isso começou aos 4 anos da autora. Se você se acostumar a comer menos, deixará de sentir tanta fome. O segredo para a saciedade, para a satisfação, não era atender ou sequer reconhecer as suas necessidades, mas sim reduzi-las. Aprendemos a mesma lição sobre a nossa fome emocional. Deseje menos e você sempre terá o suficiente. A feiticeira Circe, né, da mitologia grega, conhece bem os riscos do consumo irrefletido. Quando é apresentada na Odisseia de Homero, ela transforma a tripulação de Odisseu em porcos, depois que eles se fartam com a comida envenenada que ela lhes oferece. É uma das poucas vezes em que os homens, nos mitos, são punidos por seus apetites. E, naturalmente, é obra de uma mulher sobrenatural, né? Então, essa é uma pintura posterior, né, sobre o mito de Circe, transformando os homens de Odisseu que se fartaram demais com comida, a comida servida por Circe, se tornaram porcos. São também apenas os marinheiros anônimos que caem no engano de Circe. O próprio Odisseu é astuto demais para a feiticeira, um herói extraordinário demais para ser destruído por sua ganância. Depois de resgatar seus homens, ele leva Circe para a cama e permanece em sua ilha por 1 ano inteiro, banqueteando-se e tendo relações sexuais. Os desejos dele não são demais. Mas quando chega a hora de partir, Circe o adverte novamente sobre o perigo da fome. Sua rota, ela lhe diz, o levará entre 2 perigos. A temível Sila, que lança 6 cabeças dentadas para arrebatar 6 homens de cada navio que passa, e a ainda mais terrível Caríbdis, o implacável redemoinho, que suga a água vorazmente a ponto de destruir qualquer embarcação. Na linguagem moderna, quando falamos em navegar entre Sila e Caríbdis, queremos dizer fazer uma caminhada arriscada na corda bamba para evitar 2 desastres. Mas o conselho de Circe é inequívoco. Fique do lado de Sila e aceite suas perdas. É melhor sacrificar 6 de seus homens a uma besta do que perder toda a sua tripulação no vórtice, na boca de Caríbdis. Se você tiver que escolher, até mesmo uma mulher cruel é melhor do que uma faminta. E o recado do mito de Circe, né, é exatamente esse. A mulher cruel
você pode ter algumas perdas, mas uma mulher faminta, ela vai te devorar. Caríbdis é um redemoinho, uma força da natureza, mas como os furacões de antigamente, uma força inequivocadamente feminina. O antropólogo David Gilmour a descreve como um monstro marinho, voraz e devorador de homens, uma virágua aquática. No comentário de Sérvios sobre a Eneida de Virgílio, ele conta a história da origem de Caríbdis. Ela era uma mulher voraz que foi lançada ao mar por Zeus como punição por roubar o gado de Hércules. Não é especificado se ela pretendia comê-los, mas parece seguro presumir. Lá, ela mantém sua natureza voraz original, continuando a engolir tudo. É interessante que, no fim das contas, é exatamente essa imagem de mulher que os podcasts masculinistas por aí e os youtubers ainda mantêm a viva imagem, né? Essa mulher que devora tudo, que se você der um dedo, ela vai comer você inteirinho, que você não pode alimentar os seus gostos, não pode satisfazê-la, você tem que dominá-la, você tem que domá-la, você tem que domesticá-la, e todas essas questões envoltas. Porque, como a gente já sabe, e eu já falei, não é de mulher que esses homens gostam. Essa palavra voraz surge repetidamente para descrever Caríbdis. Ela não é apenas faminta, ela é movida pela fome, definida por ela, impulsionada por ela. É isso que a torna terrível, mais terrível que Sila, que devorará homens, mas apenas em quantidades conhecidas. A fome de Caríbdis é insaciável. Caríbdis, diz Gilmour, representa uma imagem arquetípica do sonho, a de perder o controle, ser impotente, cair presa de poderes além do controle natural. Ele está falando do medo dos homens, do medo de Odisseu. Mas quão mais aterrorizante seu apetite insaciável deve ser para a própria Caríbdis? Ela foi banida, punida, lançada ao mar, mas não consegue parar de se alimentar. Caríbdis é um conto de advertência, não apenas para marinheiros, mas para mulheres. A fome destrói aqueles ao seu redor. A fome destrói o controle. Perceba que esse mito, ele tenta dizer para as mulheres que elas não podem ter fome, que elas não podem desejar. Eu preciso mesmo dizer que eu tinha uma relação estranha com a comida quando era jovem. Sou mulher, ocidental, privilegiada e com um pouco de gordura corporal. Claro que sim. Eu nunca corri o risco de ser diagnosticada com qualquer tipo de transtorno alimentar. Na época, era uma ideia completamente nova que as pessoas pudessem até mesmo ter um transtorno alimentar se o seu peso não estivesse perigosamente baixo. Mas eu vomitava muito, pulava algumas refeições, frequentemente evitava comer em público e consumia fast food em segredo. E tinha todo tipo de esquisitice alimentar que eu classificava como seletividade alimentar. Eu simplesmente não gostava de abacate, nem de peixe, nem de condimentos, nem de comida apimentada, nem de qualquer alimento com mais de 3 componentes. O principal efeito foi que perdi a capacidade de perceber quando estava com fome. Por ter atrelado o ato de comer ou não comer a coisas como posição social e valor pessoal, eu o havia desvinculado das necessidades reais do meu corpo. Eu não sabia como reconhecer que precisava comer, nem como tomar as providências necessárias. Às vezes, eu só percebia isso quando já estava em colapso. Mais de uma vez, passei meses atormentada por misteriosas dores de estômago que, na verdade, eram apenas fome. Redescobrir a fome exigia um esforço concentrado, um esforço que, honestamente, ainda só funciona quando estou concentrada.
Quando não estou, frequentemente deixo de comer durante a maior parte do dia e acabo passando mal porque meu almoço, desastrosamente atrasado, fica muito perto do meu jantar, que é socialmente obrigatório. Às vezes, a fome só aparece quando alguém coloca comida à minha frente. Eu me basearei em qualquer outra pista. A facilidade ou dificuldade de conseguir comida, a hora do dia, o que as outras pessoas estão fazendo, o horário do meu trabalho, academia e planos sociais, antes de me lembrar de olhar para dentro, para a minha fome. Imagine ser informada de que seu maior segredo, sua fantasia sexual mais estranha, seu tombo mais embaraçoso, sua música favorita do Nickelback, deveria ditar seu comportamento publicamente até 3 vezes por dia. As pessoas frequentemente afirmam que os transtornos alimentares, como qualquer coisa comum em meninas adolescentes, são apenas um pedido de atenção. Como alguém que já foi adolescente, suspeito que sejam pelo menos parcialmente o oposto. Um grito contra a fome e a necessidade, uma tentativa de afastar aquele desejo profundamente humano de ser notada, de fechar a porta para o vazio. Temer a fome, temer a perda de controle que transforma a fome em voracidade, significa temer pedir qualquer coisa. Alimento, atenção, gentileza, consideração, respeito. Amor, claro, e as manifestações do amor. Significa ser tão relutante em parecer exigente que fingimos que não precisamos de cuidados. Fingimos que podemos cuidar de todo mundo, mas que não precisamos nós de cuidados. E, eventualmente, significa perder a capacidade de reconhecer o que é preciso para manter um eu, um coração, uma vida. Então, quando eu disse, não gosto de romance, foi o equivalente a uma pessoa em dieta insistindo que simplesmente não quer sobremesa. Eu queria, eu só achava que não tinha permissão. Qualquer desejo pode se tornar voraz se for proibido. Veja o sexo. O apetite sexual masculino é considerado normal, até mesmo uma desculpa. Homens serão homens que querem o que querem. Quando uma mulher quer, desviamos o olhar. É uma nudez pior do que a própria nudez, se ser pega desejando. Veja o que as pessoas falam sobre Madonna, sobre Anitta, mulheres que escancaram o seu desejo. É só prestar atenção. Passei 4 anos com um homem que não transava comigo. É difícil falar sobre isso, principalmente porque estávamos, de fato, fazendo sexo, uma atividade que você pode se chocar ao saber que não requer um pênis e uma vagina e a interação dos dois. Ele poderia realmente ter se chocado ao saber disso. Ele estava operando com uma ideia muito heterossexual e, se você quiser, pré-era Clinton do que conta. Mas havia uma linha dura, sem trocadilho. No início, essa era a maneira dele de contar uma história para se proteger. Eu era uma aluna de graduação na aula dele, mas enquanto não fizéssemos nada que ele considerasse sexo, ele não estava explorando ninguém, não quebrando nenhuma regra, não fazendo nada de errado. Muito rapidamente, porém, tornou-se uma forma de exercer domínio. Independentemente do que ele pudesse ter o que ele queria de mim, e ainda conseguia bastante, não se comparava à emoção de me negar algo. E talvez houvesse algo íntimo demais para ele em ir além, revelador demais, vulnerável demais. Essa foi a impressão que tive. O que eu queria, mais do que sexo, era ser reconhecida. O que ele queria, mais do que sexo, era não me reconhecer. Como estávamos dormindo juntos, de acordo com qualquer definição razoável, e também não estávamos dormindo juntos, de acordo com ele, e também sejamos realistas comparando ao que eu queria fazer, sempre foi difícil expressar porque isso me afetou tanto. Não é correto dizer que ele negava sexo a mim, exceto que é. Ele claramente sentia um prazer rancoroso em limitar nossas interações para que eu nunca me sentisse satisfeita e ele nunca se sentisse fora do controle.
Não é correto dizer que ele me recusou para sexo, já que essa expressão, quando aplicada a um relacionamento heterossexual, implica uma infinidade de coisas que não fizemos. Exceto que, novamente, é sim. Ele confiava que minha paixão me manteria disponível para o que quer que ele quisesse, quando quisesse, e disponível para sofrer de forma divertida, quando não quisesse nada mais. Meu desejo se tornou uma coleira para me sufocar. O que isso faz com você, com o tempo, é ir minando lentamente sua capacidade de expressar ou mesmo reconhecer esse apetite. É um tipo cruelmente invertido de trauma sexual que coloca você como o agressor, o arquiteto da sua própria dor por querer demais, principalmente em relação a mulheres. Em vez da imposição da atenção de outra pessoa, o que você teme é que o que borbulha do seu próprio âmago, o redemoinho, o vórtice. A negação sexual é talvez ainda mais difícil de compreender do que a fome, porque as mulheres não apenas não deveriam sentir esses desejos, mas também deveriam se submeter a que eles nos sejam impostos por outros. É muito fácil um homem heterossexual casado reclamar que a mulher está se negando a ele sexualmente. Mas é muito difícil você ouvir isso de uma mulher, porque socialmente isso não é aceitável. Quão mais complicada seria a nossa relação com a comida se ainda fosse ultrajante expressar fome, mas também vergonhosamente puritano resistir a ser alimentada à força? Mas tudo faz parte do mesmo conjunto. O anseio por atenção, o anseio por sexo, o anseio de ter o que se quer, quando se quer, e não ser julgada sobre se merece ou não. O anseio de operar fora desse julgamento, transcender o merecimento, ou pelo menos desvincular o merecimento do desejo. Ter permissão para desejar o que talvez não lhe seja concedido. Desejá-lo mesmo assim, sem vergonha. E aqui nós não estamos falando de consentimento ou não. Estamos falando de desejo, de fome, de vontade. Não é uma questão de se o homem vai saciar essa vontade da mulher ou não. É a questão de que, somente o desejo, a vontade e essa fome são permitidas à mulher ter. Acredito que existam pessoas que realmente não gostam de gestos românticos, da mesma forma que existem pessoas que realmente não gostam de doces. E é certamente verdade que muito do que se considera romance em nossa ampla definição cultural, o pedido de casamento no telão, a cama coberta de pétalas de rosa, foi cuidadosamente separado da emoção genuína, como uma casca de ovo pintada esvaziada do seu interior. É uma farsa de romance, uma máscara que damos aos homens heterossexuais para usar quando estão assustados ou confusos por mostrarem seu rosto nu. Eu realmente não queria isso, e ainda não quero, e nunca quererei. Ser forçado a atuar como um parceiro nesses espetáculos românticos é como ter um daqueles sonhos em que você é levada ao palco despreparada. Mas atenção, consideração, elogios, pequenas e grandes gentilezas, sentir-se verdadeiramente amada, ter alguém que a coloque em primeiro lugar, enquanto você o coloca em primeiro lugar, porque vocês estão em conluio para tornar a vida um do outro mais fácil e melhor. A maioria das pessoas gosta disso, quando é atencioso e sincero. É aqui, mais do que nos grandes gestos, que o romance reside, em ser ativamente carinhoso e atencioso, de uma forma recíproca, mas não transacional. E, no entanto, durante a maior parte da minha vida, eu nunca teria pedido ou esperado tal coisa. Muitas mulheres não esperariam, mesmo aquelas que secretamente ou nem tão secretamente desejam ser tratadas como uma princesa. Uma coisa é fantasiar com um pedido de casamento perfeito ou um presente caro. Isso é trabalhoso, com certeza, mas também é o normal. É pedir algo a um homem, mas principalmente é pedir que ele entre em uma dança de acasalamento já coreografada,
uma dança elegante dos tempos do amor cortês, quando era dever da mulher ficar em um pedestal, quer ela gostasse ou não, e o dever do homem escrever sonetos sobre as sobrancelhas dela. Essa era a expressão predominante de amor em um momento crucial da cultura ocidental. Um homem não precisa ter lido os sonetos de Spenser para estar familiarizado e confortável com esse modo. Mas pedir para ser lembrada, compreendida, priorizada, esse é um pedido tão profundo que é quase insondável. É um pedido voraz, é um pedido monstruoso, a exigência da mulher que busca atenção desesperadamente. As mulheres se convencem de que precisam de menos, porque não devemos querer mais, ou porque sabemos que não conseguiremos mais e não queremos nos sentir insatisfeitas. Reduzimos nossas necessidades de comida, espaço, respeito, ajuda, amor e afeto, toque, atenção, de acordo com o que achamos que temos permissão para ter. Às vezes, dizemos a nós mesmas que podemos viver sem isso, até mesmo que não queremos. Mas não é que não queiramos mais, é que não queremos ser vistas pedindo. E quando se trata de romance, as mulheres sempre precisam pedir. Há um vídeo no YouTube de que gosto muito que mostra uma bebê chamada Madison recebendo bolo pela primeira vez. O brilho maníaco em seus olhos quando ela prova a cobertura de chocolate pela primeira vez é transcendental. Uma combinação de onde esteve a minha vida toda e como você ousa esconder isso de mim? Com o queixo ainda aberto, em choque, ela lentamente inclina o bolo em direção ao rosto e mergulha a boca primeiro. Periodicamente, enquanto sobe para respirar, ela lança para a câmera um olhar quase angustiado. Você acredita que isso existe? Diz o seu rosto. Por que não consigo colocar tudo na boca de uma vez? Esse vídeo me faz rir muito, mas é aquele riso de dor de garganta que em um dia mais hormonal, poderia se transformar em um soluço. A carnalidade crua e desavergonhada deste bebê, devorando um bolo, é como um vislumbre de um mundo melhor e mais faminto. Esta pode ser uma das últimas vezes que Madison tem permissão para expressar esse tipo de apetite, esse tipo de ganância. Ela ainda é jovem o suficiente para que isso seja fofo. Este é o primeiro aniversário de Madison. Quando ela tiver 10 anos, há 80% de chance de que ela já tenha feito dieta. No ensino médio, é provável que ela evite expressar opiniões em público. Ela falará menos em sala de aula, reprimirá objeções e frustrações, dará o de ombros com mais frequência, ficará em silêncio, olhará para o chão. Ela se preocupará em parecer boa, o que significa não ser muito insistente, não ser muito exigente, não ser muito barulhenta. Só meninas mimadas querem mais, só vadias querem mais. Os meninos a tratarão mal e ela encontrará maneiras de se encolher nas brechas que eles deixarem para ela. Ela aprenderá a se impor menos, a exigir menos, a desejar menos. Ela não agarrará nada com as duas mãos, não inclinará nada em direção ao rosto e mergulhará de cabeça. E aquela angústia transcendente, aquela gula descarada, bem, pelo menos teremos tudo registrado em vídeo. Imagine ser Madison, adulta, mas sem perder o brilho. Imagine ser uma mulher que não se envergonha. Desculpa. Imagine ser uma mulher que não se envergonha de precisar de comida para sobreviver, de precisar de prazer para se sentir satisfeita,
e de cuidado para ser feliz. Imagine liberar o turbilhão da sua fome e deixá-la consumir indiscriminadamente e perceber que o mundo não está destruído. Dizem que Caríbdes reivindicou inúmeros navios em sua ganância eterna, mas os melhores sobreviveram. Odisseu, Jasão, Enéas, todos eles protegidos por deusas, claro. Os heróis, os dignos, todos cuja história é contada. Talvez sejam apenas os frágeis que sucumbem à fome das mulheres. Talvez a fome em si não seja nada a temer. E a própria Caríbdes, ao contrário de tantos outros monstros, nunca foi derrotada. Isso por si só é algo de se admirar. Essa voracidade feminina é tão temível que só pode ser evitada, nunca combatida. Como se combate a fome? Você não pode socá-la, não pode esfaqueá-la, não pode cortar suas cabeças. Você pode ignorá-la, menosprezá-la, fazê-la parecer vergonhosa, insignificante, mas ela ainda estará lá, um pequeno vórtice furioso à espera. Seu desejo, sua vontade, sua fome. Heróis sobreviveram a Caríbdes, mas nunca a derrotaram completamente. O que me ajudou foi que passei a ser adorada. Isso era extremamente estranho. Eu sempre fui quem fazia o trabalho de adorar, se é que havia alguma adoração sendo feita. O que é tão exaustivo quanto assumir qualquer outro fardo emocional solitário. Eu sei que tem mulheres aqui me ouvindo, e eu sei que em algum lugar isso vai ressoar. Mulheres que estão o tempo todo exaustivamente assumindo o fardo emocional solitário. Já tive relacionamentos inteiros longos, alimentados, como percebi mais tarde, por puro alívio da minha própria indiferença. Quando você esgota todos os seus circuitos adorando alguém por nada, tornar-se indiferente parece uma graça. Adoração certamente não era algo que existia no meu casamento, embora, na verdade, de quem era a culpa? Ser muito pouco exigente, se esvaziar para dar espaço a alguém que nunca pediu isso, não é, na verdade, uma maneira generosa de viver. Você fica tão obcecada em ceder terrestre que se esquece de estar presente. Você é apenas um, sei lá, o que você quer fazer, ambulante. Não me interpretem mal, conheci homens que me viam encolhida na extremidade do relacionamento e reclamavam que eu respirava muito alto. Mas, uma vez que você se acomoda ali, agarrando-se à beira, você não pode realmente culpar uma pessoa confiante por presumir que esse é o espaço que você precisa. Talvez eu não fosse adorada em meus relacionamentos anteriores, porque o mal estava presente. Minha primeira experiência de ser adorada foi com alguém que, na verdade, não me conhecia muito bem. Eu tinha acabado de sair de um casamento que tinha sido agradável, mas não gratificante, e ele estava desesperado para ter algum tipo de conexão e compromisso com qualquer pessoa. Pela primeira vez eu era a escolhida. Mantendo-me distante, a outra parte adorava com todas as suas forças. É difícil dizer agora o quanto eu realmente acreditava que estávamos apaixonados. O melhor que posso dizer é mais ou menos, mas não exatamente, mas quase mesmo. Ficou claro muito rapidamente que não estávamos, que cada um de nós estava apaixonado por algo sem corpo, ao qual tínhamos dado o rosto do outro. Ainda assim, por um momento frágil e pela primeira vez na minha memória, fui adorada. E ao contrário do que eu esperava, descobri que gostava disso. Ser adorada, quer eu quisesse ou não, e neste caso decidi bem cedo que não queria, fez algo curioso comigo. Me fez sentir importante. Tão importante até quanto um homem. Sinta o peso dessa frase.
me fez sentir importante, tão importante até quanto um homem. Em vez de esperar que eu minimizasse meus desejos, havia alguém tentando preencher meu prato. Tenho certeza de que não funciona assim para todos, mas para mim, ter alguém me tratando com carinho, depois de décadas professando que eu nem queria ser cuidada, revelou minha aversão ao romance como a ficção autoprotetora que era. Parecia impossível começar a rejeitar o prato novamente. Quando meu agora marido e eu estávamos namorando há um mês, ele me mandou uma torta. Ele tinha acompanhado sua família em férias em Key West, na Flórida, e me mandou várias fotos de gatos polidáctilos com dedos a mais nas patas, galinhas, coquetéis e torta de limão. Eu estava de cama com gripe e achei essas férias indiretas reconfortantes, especialmente vindas dele. O fato de ele ter apelidado uma sobremesa particularmente assustadora de Monte Kilimanjaro, que o nome dela é Kelly, né? Ajudou a consolidar minha sensação de que ele era o cara certo para mim. No último dia dele, ele me mandou uma mensagem. Você ficaria assustada se eu te trouxesse uma lembrancinha de Key West? Oh, eu disse, é uma torta? Achei que estava brincando. Pouco depois dele chegar em casa, uma torta de limão chegou ao meu apartamento embalada em um gelo seco. Sinto que deveria estar assustada, de certa forma. Escrevi para uma amiga. Porque estamos nos esforçando ao máximo para não fazer nada sério, mas também conversamos o tempo todo e ele me mandou uma torta. No geral, eu estava preocupada, ou mais precisamente preocupada por estar preocupada, que ele estivesse mais interessado em mim do que eu nele. Uma situação que seria extremamente estranha e, portanto, assustadora. Ele parecia atencioso demais, carinhoso demais, comprometido demais em suas ações, mesmo que ambos mantivéssemos firmemente nossa independência em nossas palavras. Quem manda uma torta inteira só para dizer estou pensando em você? E, no entanto, embora eu nunca tenha enviado uma torta, já comprei guloseimas, tricotei cachecóis, deixei bilhetes, fiz presentes, comprei camisas, mandei mensagens para saber como as pessoas estavam, fiz tarefas que não eram minhas porque não me importava de tornar a vida de alguém mais fácil. Quando você é criada como mulher, você é treinada nesse tipo de servidão feliz. E eu acabei me adaptando a isso. Simplesmente não me ocorreu esperar ou mesmo aceitar o mesmo em troca. Se me perguntassem, eu teria dito que não queria. Esperar ou mesmo querer sempre me pareceu um ato de ganância monstruosa. Mas e se eu decidisse que queria? E se eu descobrisse que gostava de torta, de gentileza e de que as pessoas pensassem em mim tanto quanto eu pensava nelas? Às vezes, é só quando alguém coloca comida na sua frente que você percebe que estava com fome, afinal. E se você desejar? E se você querer? E se você tiver essa vontade? E se permitir ter vontade? As mulheres que têm o azar de amar homens enfrentam duas desvantagens. Espera-se que façamos as coisas por eles e espera-se que sentem e deixem que as coisas sejam feitas. Assim como controlar o apetite é tratado como parte essencial da feminilidade, a falta de sentimentos está intrínseca ao nosso conceito do que significa ser homem. O homem másculo parte para o território, sozinho, com seu cavalo, que não tem aniversário. Registrar marcos importantes, comprar presentes, manter amizades, antecipar desejos e necessidades, essas são as responsabilidades das mulheres, não dele, né? Essa é a sociedade que cria monstros, né? Meu marido mantém um dossiê no celular com informações básicas sobre mim. Aniversário, nomes da família, tipos de maçã e sabores de sorvete favoritos, ideias de presentes, marca de absorvente interno, caso eu precise que ele compre. Não sei tudo o que está lá, embora me tenham dito que eu posso fazer um pedido de acesso à informação e aguardar de 2 a 4 meses para que as informações sensíveis sejam ocultadas. Eu sei que muito disso tem a ver com preferências alimentares,
como alguém treinada para renunciar à fome. Às vezes me sinto constrangida com isso e até mesmo me recuso a deixá-lo adicionar mais opiniões sobre comida à lista. O esforço de manter o dossiê é mínimo, pouco mais trabalhoso do que anotar os gostos e desgostos de alguém sem escrevê-los. Mas quando conto às pessoas sobre isso, elas geralmente ficam impressionadas. Presume-se que os homens sejam capazes de acompanhar prazos de trabalho, contas, desempenho de ações, estatísticas de futebol americano de fantasia. Um amigo me enviou recentemente uma foto de planilha de 50 linhas que ele usa para lembrar quais sapatos preferem. Prestar atenção a detalhes sobre seu parceiro, no entanto, é bizarro, né? Homem sabe time de futebol, sabe jogo favorito, nomes e tudo o que ele gosta. Mas realmente ter atenção a detalhes sobre a pessoa ao seu lado. Pessoalmente, lembro-me de aniversários, nome de família, comidas favoritas, às vezes até dos números de segurança social de todos os meus namorados, e de alguns homens que nunca se considerariam meus namorados. Acontece que sou boa em guardar esses detalhes na minha memória para sempre, mas não é só isso, é o fato de que se espera que eu preste atenção. Meu marido não tem esperança cultural de prestar atenção, né? Ele poderia, e muitos homens fariam, dar de ombros e dizer: sabe que não sou bom em lembrar dessas coisas, e usar essa desculpa pro resto da vida, mesmo dando conta do seu trabalho, no seu emprego, das listas de coisas que fazem lá, mas simplesmente dá essa merda de desculpa. Não sou bom em lembrar dessas coisas. Ele não é, de fato, bom em lembrar delas, mas reconhece a sua importância. Daí o dossiê, uma ferramenta externa, como um aplicativo, um bloco de notas no celular, para complementar a sua memória, como uma lista de tarefas ou um calendário. O tipo de ferramenta que usamos quando algo importa. Foi assustador a princípio perceber que meu marido não era apenas equitativo. Ele era um cuidador nato, mais à vontade em se esforçar do que em receber ajuda. Ele tem uma cordialidade inata, fruto de sua criação rica e no sul dos Estados Unidos, mas vai além disso. Quando criança, ele queria ser mordomo. Ele sempre se oferece para pegar algo para você enquanto está acordado, mas também fica mais do que feliz em se levantar se você precisar de algo. Por muito tempo, considerei essa solicitude como uma espécie de ponto fraco. Se eu pressionasse demais, certamente tudo desmoronaria. Não apenas nosso relacionamento, mas nossas vidas. Ali estava alguém disposto a prestar atenção às minhas necessidades e antecipá-las até mesmo, mas eu não tinha ideia de quanta necessidade eu realmente era capaz de ter. Será que mimá-lo só me incentivaria a pedir mais? Será que eu descobriria que negar meu desejo de ser cuidada era a única coisa que mantinha essa fome sob controle? Eu imaginava me transformando em uma espécie de abelha rainha, superalimentada, deleitando minha adoração, sem vontade de fazer tarefas básicas, sair do apartamento ou fazer muito além de sinalizar do sofá pedindo outra bebida. E é isso que mulheres que se doam demais sentem quando são mimadas. Elas ficam com medo de se tornar abusadoras de seus cuidadores. Em meados da década de 1940, pesquisadores da Universidade de Minnesota fizeram com que voluntários reduzissem drasticamente sua ingestão calórica por 6 meses e estudaram os efeitos em sua saúde física e mental. O experimento de inanição de Minnesota, você pode pesquisar por esse nome, como é conhecido, jamais poderia ser replicado hoje. As normas de pesquisa com seres humanos não permitiriam a repetição de um estudo tão patentemente desumano. Mas ele formou a base de grande parte do conhecimento científico sobre o que acontece com os seres humanos quando não conseguem obter comida suficiente por semanas ou meses. Você pode pesquisar como o experimento de fome de Minnesota ou o experimento de inanição de Minnesota, tá? Que esses voluntários fizeram por 6 meses.
Uma das coisas que sabemos com certeza, graças a esse estudo, é também algo que provavelmente poderíamos ter intuído. Pessoas famintas, tendo acesso à comida, muitas vezes comem até ficarem doentes. Os autores do estudo descreveram o que aconteceu após o término da dieta. O sujeito número 20 se empanturrou até ficar completamente estufado, a ponto de quase vomitar e ainda sentir fome. O número 120 relatou que teve que se disciplinar para não comer tanto a ponto de passar mal. O número 1 comeu até ficar desconfortavelmente cheio. E o sujeito número 30 tinha tão pouco controle sobre a mecânica de encher a barriga que simplesmente teve que ficar longe da comida porque não conseguia encontrar um ponto de saciedade mesmo quando estava cheio até a boca. Mesmo depois de meses e meses de volta a uma dieta normal, alguns sujeitos ainda comiam regularmente até não aguentarem mais. Eventualmente, porém, os homens famintos começaram a comer normalmente, novamente. Sua fome, antes aparentemente implacável, se estabilizou. Eles aprenderam o que haviam esquecido em seus meses de privação. É possível se sentir satisfeito. O medo de expressar fome, de qualquer tipo, é em parte o medo de descobrir que essa fome é insaciável. Uma fome insaciável consome você, transforma você em um vazio, um redemoinho, uma boca voraz. Mas no fim, nada deixa você com mais fome do que passar fome. Não é a indulgência que provoca uma fome insaciável, é a negação. Eis como meu marido me pediu em casamento. Ele me trouxe o café da manhã. Era o último dia de 2017, o último dia do prazo que ele havia se dado este ano. Eu estava deitada na cama em nosso apartamento emprestado em Berlim, pensando em como lidar com o fato de que o tempo dele havia acabado. Tínhamos passado uma semana de férias, incluindo várias oportunidades românticas, uma cantora de ópera tocando na rua, sob a lua cheia, perto do Berlinerdom, um bar de coquetéis secreto, perfeito em Kreuzberg, e agora era o último dia da nossa viagem, o último dia do ano. Eu não havia pedido um prazo, mas ele ofereceu um. E o que eu deveria fazer se ele não cumprisse? Então ele me chamou para a sala de estar, onde havia café e doces da loja no andar de baixo, como em todas as outras manhãs da nossa viagem, e um buquê de rosas que ele havia procurado por toda parte porque era feriado, e um anel de família que ele teve de pegar na casa dos pais, mesmo sabendo que era um anel exagerado para eu usar. A véspera de Ano Novo em Berlim é uma explosão de fogos de artifício, que vai se intensificando ao longo do dia. De um estrondo distante e inquietante a uma zona de guerra festiva. Sentamos em nossa sala de estar improvisada e ouvimos as primeiras explosões começarem. Talvez eu não tenha pedido um prazo, mas pedi um pedido de casamento. Quando decidimos nos casar, eu disse a ele: já fui casada antes, mas nunca recebi um pedido de casamento. Então você pode providenciar isso? Ele disse que sim, claro. Ele é um rapaz do sul e ia fazer isso de qualquer maneira. Então ele ficou inquieto e protelou por tanto tempo que quase me arrependi de ter perguntado. Parecia importante, no entanto, insistir nisso. Um ato de adoração além de qualquer coisa que eu teria sido capaz de aceitar 10 anos antes. Parecia importante que fosse totalmente responsabilidade dele, não por causa de uma tradição patriarcal com a qual eu não me importava, mas por causa de um novo e orgulhosamente monstruoso apetite por afeto que eu realmente me importava. Eu sei como soa estipular que alguém não apenas concorde em ligar sua vida à sua, mas que lhe peça, implore por esse privilégio. Eu fui criada pensando que meu amor seria algo com que as pessoas concordariam ou não. Certamente, o compromisso, pelo menos o compromisso comigo, nunca seria algo aspiracional. Foi assim que aconteceu no meu primeiro casamento. Eu sugeri e ele concordou, com o grau de ambivalência que eu esperava. E, no entanto, lá estava eu, exigindo, na prática, um pedido formal para ter permissão para passar a vida toda comigo. Como se isso fosse um prêmio.
Apenas alguns anos antes, esse pedido teria parecido voraz, ganancioso, absolutamente desconectado da lógica e da economia. Como eu poderia superestimar meu próprio valor a ponto de achar que poderia exigir esse nível de esforço? Mas existem outros tipos de fome também. Há aquela que boceja indiscriminadamente e suga o mundo inteiro. E há aquela que dá sabor a uma boa refeição, uma fome que você pode desfrutar porque é bem merecida e saciante. Você não consegue reconhecer a diferença se nunca passou fome. Caríbdis, o redemoinho, é na vida real provavelmente um sistema de perturbações de maré no Estreito de Messina, na Sicília. Ela é surpreendentemente mansa para um monstro mítico. Um perigo para pequenas embarcações, talvez, mas nada de muito significativo. No YouTube, você pode assistir um homem de 49 anos nadando pelo estreito, embora seja muito tedioso. Spoiler, ele não é consumido. Caríbdis está lá, mas não é tudo isso que o mito conta. Caríbdis, o monstro, transforma esses redemoinhos imprevisíveis em um vazio voraz. Um pouco de embelezamento, uma pitada de medo e um estreito agitado se torna uma passagem intransponível. Um pedido para ser vista, para ser lembrada, se torna um ato de gula. Uma mulher se torna um perigo ou uma besta. Você não pode socar a fome. Você não pode esfaqueá-la. Você não pode cortar suas cabeças. Tudo o que você pode fazer é alimentá-la. E ao alimentá-la, perceber que ela não é insaciável. O medo da voracidade é mítico, mas a fome em si não é nada a temer. Deseje, tenha fome, queira. Como característica, na verdade, a fome é heróica. Isso é verdade em um sentido literal. Quando Odisseu deixa a ilha de Circe com suas instruções sobre como evitar Caríbdis, ele já vinha se fartando com a comida dela por um ano inteiro. Mas mais do que isso, a fome significa um impulso para fazer mais, para ter mais, e a energia para tornar esse impulso realidade. Negar-nos a fome é parte de como nos impediram de sermos heróicas por tanto tempo. Mas a fome retorna com força total, quando a deixamos, quando é libertada. A fome por comida volta com tudo, e atrás dela a fome por amor, por atenção, por conquistas, por vitórias. Na Odisseia, Odisseu não derrota Caríbdis, mas mais do que isso, ele quase perde para ela. Com seu barco destruído por Zeus como punição por uma transgressão, ele é levado pela correnteza de volta para aquela boca voraz. Ele sobrevive apenas agarrando-se a uma árvore, mantendo-se suspenso enquanto o vórtice suga sua jangada. Na história de Caríbdis, contada pelo redemoinho, talvez ela triunfe, não como um monstro destruindo o herói, mas como uma heroína, ela mesma, subjugando e derrotando um invasor em nome do rei dos deuses. Nessa história, a sua voracidade é a sua arma e seu dom. Que força a heroína monstro faminta e sem remorso poderia ter? O suficiente para engolir um homem. Então, nós podemos transformar esse mito e criá-lo à nossa imagem. Nós somos o redemoinho de nossas vidas e podemos devorar o que quisermos ao nosso redor. E não precisamos mais esconder a nossa fome e o nosso desejo. Não precisamos ter remorso, culpa, de sentirmos-nos famintas, com vontades e sem fim. Podemos engolir até mesmo um herói, até mesmo um homem. E aqui estão as referências bibliográficas que a autora utiliza para esse livro,
que eu estou traduzindo para vocês, né, gratuitamente. Lembrando que os slides dessas lives, dessa playlist, né, Mulheres e Outros Monstros, ele vai ser disponibilizado quando terminarmos todos os capítulos, tá bem? E nosso próximo capítulo dessa playlist, o capítulo 4, será Cães Abaixo da Cintura. Sim, nós vamos falar da monstra Sila, que é a outra monstra que trabalhava perto de Caríbdis, né, na mitologia grega. Dia 17 de abril, às 19 horas. Lembrando que a nossa próxima live agora, do dia 13, sexta-feira, às 19 horas, será sobre traduzibilidade e divindades da Bíblia hebraica. Tradução de nomes divinos. Não perca, tá, gente? E semana que vem, olha, dia 18 de março, às 19 horas, vamos para mais uma live na playlist Inversões de Gênero, agora trabalhando travestismo e propósito cruzados. Possibilidade de gênero em Atos de Santa Tecla. Sim, Tecla, companheira de Paulo, o apóstolo, tá? E vamos falar sobre travestismo na história dela. E também, dia 20 de março, às 19 horas, mais uma live na nossa playlist sobre inteligência artificial e o caso de Gaza, políticas militares israelenses. Imperdível, hein, gente? E olha que legal, gente, já temos confirmado para o dia 25 de abril, desculpa, é 25 de março. Eita, não, eu fiz errado aqui. É 25 de março, tá, gente? Às 19 horas, eu vou corrigir aqui, o nosso querido Rogério Lima de Moura, o doutor Rogério Lima de Moura, estará aqui falando sobre a invenção de Moisés, tá? Imperdível, vai ser dia 25 de março, tá? E quero lembrar, para aproveitar e pensar em todas as mulheres que trabalham ao seu redor para que você consiga sobreviver. Mulheres que cozinham, mulheres que trabalham, mulheres que cuidam das crianças, dos filhos, mulheres que estão ao redor fazendo trabalho gratuito para que você possa expandir a sua vida, né? Então, quero desafiar você a parar de pedir trabalho gratuito de mulheres e valorizar todas as mulheres que trabalham, não pedindo, né, aula gratuita pela internet, não pedindo que as pessoas te sirvam e te deem tudo de mão beijada, sem que você dê o devido reconhecimento por pessoas que estão há anos pesquisando, estudando e trabalhando para saber o que você quer saber, tá bem? Então, reconheça o trabalho de mulheres, tanto dentro quanto fora de casa, para que tenhamos uma sociedade mais justa. Isso começa a partir de nós. Lembrando que a minha tese de doutorado está à disposição a R$ 130, com frete incluso para todo o Brasil. Importante que você pode pagar no cartão, no Pix, no boleto, como você preferir, acessando o Linktree no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos do canal, meu link da bio, né? Tem todas as informações. Mas lembrando também que todos os meus e-mails são chaves Pix. Você faz o pagamento e não esquece de enviar para mim por e-mail seu nome, endereço e CPF para que eu possa postar o exemplar para você. E o pacote promocional, 40 cursos, todos os meus cursos pagos com acesso vitalício a R$ 1.500. É esse o valor e você não precisa pagar mais por isso, tá? Ah, não tenho tempo de fazer o curso agora. Adquira o pacote promocional e você vai ter acesso vitalício para fazer quando quiser e como quiser os seus cursos. Aproveite agora, tá? Esse valor pode ser feito no Pix, parcelado no cartão, no boleto, como você preferir. E estamos com a nossa pré-venda, o livro que vai explodir sua cabeça. Sim, o nosso novo livro, Pelo Espaço das Deusas, Jael, a deusa que venceu a batalha de Javé, a R$ 20. Sim, frete grátis para todo o Brasil. Você faz o pagamento para a chave pixangelanatel@gmail.com. É exatamente essa chave. Tudo junto, minúsculo.
pixangelanatel@gmail.com, R$ 20, e manda por e-mail seu nome, CPF e endereço completo para que eu possa postar seu exemplar a partir de abril nos Correios, tá? Lançamento vai ser dia 3 de abril, sexta-feira santa, porque eu sou santa, exatamente. A deusa aqui vai lançar o livro na sexta-feira santa, 3 de abril, e a partir de abril serão os envios dos livros, tá? Lembrando que agora é obrigatório informar o seu CPF por causa da nova norma dos Correios para declaração de conteúdos dos pacotes, tá bem? Importantíssimo. Comentários, perguntas? Gente, eu nem vou me desculpar, porque faz parte, né? E eu mereço ter esse espaço livre para me expressar, né? Por eu me emocionar em determinados momentos, porque esse texto da Zimmermann fala fortemente comigo. Então, mesmo enquanto eu estou traduzindo, desculpa, eu tive alguns equívocos de tradução ali, mas espero que vocês tenham entendido o texto, né? Eu fiz uma tradução em linguagem bem simples, porque ela usa uma linguagem bem simples e acessível, né? Mas, assim, é um texto que mexe demais comigo, porque à medida em que nós aprendemos a viver neste mundo e entendemos que não precisamos de permissão para sermos quem somos, não precisamos de permissão para desejar, para querer, para ter fome, para ter vontade das coisas. Eu não preciso de permissão de ninguém para querer ser ouvida, para querer ser percebida, porque eu sei que eu tenho algo de valor para compartilhar com as pessoas. Então, eu não vou me desculpar por me emocionar quando eu leio e compartilho algo que mexe comigo a ponto de, até mesmo no momento em que estou compartilhando isso, né? Deixa eu ver os comentários de vocês. Bruna Rocha, olá, que boa sugestão o algoritmo me deu hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença, Bruna. Fico feliz. Aproveite as playlists do canal. Tem a própria playlist Mulheres e Outros Monstros. Essa aqui é a terceira live, né? Terceira ou quarta live da playlist. Aproveitem, depois maratonem as playlists, porque está tudo disponível para vocês mesmos. Jesus da Shopee. Quem está adorando a live, levanta a mão e deixa o like. É isso aí. Não esquece de deixar o like, gente. Se puderem apoiar o canal, sejam bem-vindos, se tornem membros do canal. Apoiem fazendo superchats, super stickers, né? Apoiando, compartilhando as lives para suas redes. É muito bom que mais pessoas também tenham acesso. Marco Silva. Toda essa misoginia narrada me lembrou a descoberta nas redes simulando o espancamento de uma garota. E o rapaz que se entregou devido ao estupro em Copacabana estava com uma camiseta de Red Pills. Na verdade, a camiseta, só quero corrigir essa informação, tá? A camiseta não é de Red Pills, essa é uma informação falsa, tá? Não, até eu vi uma manchete, eu não lembro qual é o jornal, dizendo que a frase da camiseta era "eu não me arrependo". É mentira. Se vocês não sabem inglês, ali não se arrependa, é isso que está escrito. Mas aquela camiseta não é símbolo de Red Pill, tá? Claro, ele não é burro, aquele menino. Ele estava usando aquela camiseta propositadamente, porque ele escolheu aquela roupa para ir se entregar, né? Mas a frase não é de Red Pills, o símbolo não é de Red Pills, e não está escrito "eu não me arrependo", tá? Está escrito "não se arrependa de nada", tá? Então, só cuidado para não... na nossa ânsia de lutar e de se indignar, né, Marcos? Eu agradeço por você também se indignar, né?
por essas situações, mas a gente precisa ter cuidado dessa ânsia, da nossa indignação, nós não espalharmos notícias falsas. Então, não é uma camiseta dos Red Pills. E preciso também pontuar uma questão, tá? Misoginia não é invenção de Red Pill. Misoginia, machismo, tá? Existe antes do movimento Red Pill. Misoginia e machismo existe desde que existe patriarcado. E patriarcado é mais velho que capitalismo. Vamos estudar história, gente. E a gente precisa, sim, se indignar e parar de dar visibilidade para gente que não presta, para gente que tem mau caráter. E não precisa ser do movimento Red Pill para ser mau caráter, machista e misógino. Tem esquerdo macho misógino. Tem acadêmico do professor doutor misógino. Não precisa ser Red Pill, não precisa nem ser do Café com Deus Pai lá. Está mais perto do que a gente imagina. Tem estupro de esquerdo macho. Então, a gente não tem que cuidar para não apontar só para um lado quando existe violência em todos os lados contra mulheres. Mulheres estão morrendo em todos os espectros políticos. Mulheres estão morrendo por todo tipo de homem. Qualquer tipo de homem mata mulher. Não é exclusividade de Red Pill. Muito Red Pill não tem coragem nem de botar a cara na rua. Só fica latindo na internet. E muito homem que não late, que não mostra a cara na internet, está atacando mulheres, está espalhando mentiras, está difamando mulheres, está desmoralizando mulheres e seu trabalho. E eu quero ver os homens irem nas redes desses homens e cobrarem responsabilização. Porque é fácil cobrar de Red Pill. Que digo, é moleza cobrar de Red Pill. Quero ver cobrar de esquerdo macho. Quero ver cobrar de professor doutor misógino que desmoraliza pesquisa de mulher. Quero ver isso. Aproveitei seu comentário, tá, Márcio? Obrigada. Mas cuidado para não espalhar a mentira da camiseta, tá? Porque a camiseta não é de Red Pill, não. Rose Gomes, Ângela maravilhosa, boa noite, comunidade. Membro do canal, seja bem-vinda. Obrigada pela presença. Emocionante essa narrativa, obrigada, viu? A única coisa que eu me desculpo é que minha voz não está 100%, viu? Porque baixou a temperatura em Curitiba, eu já começo a ficar rouca. É a única coisa que eu me desculpo, gente. Ingrid, querida, seja bem-vinda. Eu sei, Angela, também está doendo aqui. Obrigada, querida. Muito obrigada. Eu sei que vários aqui entenderam o momento em que deu um nó na minha garganta aqui, eu não consegui, né, completar a frase na hora. Não é uma coisa simples, mas essa playlist, eu fiz questão de escolher esse livro para traduzir. Nas playlists do canal tem vários livros que eu traduzi já aqui, tá, gente? Deus é uma anatomia, tem a invenção da sodomia na teologia cristã, tem Ritos de Sangue, a invenção do Diego Israel, são todos livros que eu traduzi e tem playlists aqui no canal. Mas esse livro aqui, Mulheres e Outros Monstros, eu faço questão de traduzir, porque já está na hora de nós nos tornarmos essas monstras da mitologia e botarmos para fora a nossa raiva, a nossa fome, o nosso desejo, quem nós somos e não pedir licença por isso. Já está na hora. Maria Helena Amaral, obrigada por sua transparência, querida mestra. Sinto-me bem perto de você. Obrigada, querida, de coração.
Muito obrigada mesmo. Marco Silva, essa tal geração Z se apresenta bem mais conservadores que nossos pais e avós. Nunca vi tanta violência e misoginia embutida na mente como na desses jovens. É uma geração mimada e sem compromisso. Marcos, vou precisar te corrigir mais uma vez, querido, mas é com muito carinho mesmo, porque eu amo suas participações aqui na live, tá? Você nunca viu tanta violência e misoginia porque antes não tinha internet para mostrar. Não significa que não existia. Tá? Mulheres morreram, foram torturadas, estupradas, violentadas, socadas, torturadas, tudo o que você pode imaginar do mesmo jeito antigamente. Mas nós não tínhamos internet para ver. Então, não é exclusividade da geração Z, tá? Inclusive, hoje nós temos IA que rouba, basicamente, né, os direitos autorais de autoras. Inteligência artificial é usada hoje para roubar direitos autorais. Mas eu digo para você, para vocês todos, para todas as pessoas que estão me ouvindo, que antigamente homens roubavam a pesquisa, o experimento, o projeto, o livro de mulheres e colocavam seus nomes. E tem os grandes homens aí, Jung, Einstein e tantos outros, que fizeram isso, que roubaram material de suas esposas ou amantes ou mulheres em volta e publicaram com seu nome. Hoje é IA. Antigamente era homem, direto. Não pense que a violência, a misoginia são exclusividades da geração Z. Isso também é desresponsabilizar quem no passado realizou essas violências. As mães, avós, bisavós que sofreram caladas, que tiveram que se reprimir e cuidar da casa, que não puderam ter sua liberdade. É só você fazer uma breve pesquisa e pode usar a internet para isso. Quando a mulher teve direito a viajar sem que um homem autorizasse a sua viagem, quando a mulher teve direito a se divorciar, quando a mulher teve direito a tomar um anticoncepcional sem autorização do marido, quando a mulher teve direito ao voto, quando a mulher teve direito a fazer qualquer coisa sem que um homem assinasse. Não é exclusividade da geração Z. Por isso, recomendo pesquisa, Marcos, de coração. Cuidem para não falar, não espalhar mentiras, tá bem? A gente se indigna com o que está acontecendo, mas nós mulheres já estamos cansadas porque isso não é de hoje, tá bem? E não precisa ser uma geração mimada e sem compromisso. As gerações mais conservadoras, mais tradicionais, mais trabalhadoras, também mataram e torturaram mulheres até a morte. Ingrid, que lindo, fiquei emocionada. Obrigada, querida. Maria Clara Ortiz, membro do canal, seja bem-vinda. Boa noite, Ângela. Boa noite, chat. Obrigada pela presença, Marco Silva. Ângela, você viu os soldados israelenses que vieram passar as férias na Bahia? Sim. Eu vi, teve pessoas, teve uma mulher espancada por esses soldados. Eu tenho contato com
uma rede de jornalistas livres que estão lá. Esses soldados espancaram mulheres lá também. Rose, adoro como Ângela é imparcial, objetiva, sabe separar as coisas. Bom, eu tento, né? Imparcialidade, objetividade plena, 100%, é impossível, porque a gente está dentro das nossas emoções, está dentro da nossa carga de vida, né? Mas eu agradeço. O papel do cientista é a gente tentar ser mais honesto possível, né? Mesmo dentro das nossas limitações. Agradeço de coração, tá, Rose? Marco Silva, sim, concordo. Obrigada, querido. Fábio Luiz de Faria Souza. Mas que porra é essa? Isso é uma mulher ou é a vovó da família dinossauro? Espero não estar sendo muito misógino. Aliás, deve ser algum tipo de palavra nova. Já falou 30 vezes ela. Olha só que interessante. Então, nós temos aqui uma pessoa que diz, espero não estar sendo muito misógino, mas ele não sabe tratar uma mulher com respeito. Então, o Fábio Luiz de Farias é um homem que não sabe o que é respeitar uma mulher. E isso aqui é a demonstração de que ele não gosta de mulheres. Ele idealiza algo que não é mulher, porque mulheres de verdade têm diversidade. E quem gosta de mulher gosta da diversidade de mulheres, não somente daquela que ele idealiza. Então, esse tipo aqui é o tipo que não gosta de mulher, tá? Você já marca ali o dedinho, tá bem? E eu agradeço de coração, porque a vovó da família dinossauro, eu preciso dizer, a família dinossauro, gente, vocês lembram? E se vocês puderem, assistam a família dinossauro, gente. Aquilo ali é aula contra a misoginia, contra o capitalismo, contra a exploração, contra a violência. Assistam a família dinossauro, gente. Aquilo ali é aula, e quem não aprende com aquilo ali não vai aprender com ninguém, que aquilo ali é muito didático, né? E eu agradeço de coração. Deixa eu aqui. Professora, poderíamos ter uma live só sobre ladrões de trabalho feminino? Vou anotar aqui. Eu já pensei sobre isso, sabe? Eu já pensei até em fazer vídeos curtos. Vocês veem que às vezes eu faço um videozinho no meu celular, né? Quando eu faço um videozinho no meu celular, pode saber que eu já estou no meu limite, que eu já estou bem puta para falar, que eu preciso de raiva para me dar o impulso, né? Para eu me dar força para trabalhar, porque eu já estou cansada. Então, para eu conseguir fazer mais coisa além do que eu já tenho planejado, é porque eu estou muito puta mesmo, né? E aí, esses dias eu estava pensando sobre o Jung, por exemplo, né? O Jung, gente, nossa, um misógino assim, e é uma suposta referência sobre o sagrado feminino. Então, eu acho muito interessante um misógino machista ser referência sobre sagrado feminino. Isso, para mim, é interessante. Então, é uma ótima ideia, tá? Já anotei aqui, tá, querido? Porque aí vai ter muita pesquisa, porque tem muito homem, muita mulher que teve, que não conseguiu publicar, que só um homem pegou o trabalho dela, publicou com o nome dele, publicou. Então, tem muita coisa envolvida nessas questões. Obrigada pela sugestão, tá, querido? Cláudia Antonieta, live fantástica, Ângela. Obrigada, querida. Marco Silva, concordo plenamente. Hoje tem internet, antigamente não. Imagina como se praticava misoginia no passado. Ainda bem que nasci de uma mulher que na década de 60 largou o marido e criou o filho sozinha. Eu queria que você prestasse atenção no final da sua fala.
Eu queria saber uma coisa, ainda bem para quem? Tudo bem, largou o marido, tudo bem, mas ela criou filhos sozinha. Ainda bem para quem? Veja que é uma questão assim, ou você fica e sofre na mão de um homem, ou você sai e sofre sozinha criando filhos. Então, eu só não consigo encontrar sentido nesse ainda bem. É como se ela estivesse entre Sila e Caríbides. Ela foge de um monstro e cai em outro. Rose Gomes, apareceu um infeliz aqui, denuncia comentário apagado. Eu bani os comentários e excluí, tá, querida? Eu mostrei o misógino na tela e o bani do canal, porque se o canal não é para você, você não tem, né? Eu tô falando para esses infelizes aí, né? Se o canal não é para você, se você não gostou de mim, da minha cara, do meu cenário, do que eu falo, sai. Ninguém é obrigado a estar aqui. O YouTube tem milhões de canais e muitos são misóginos como vocês, então vão para esses canais. Ninguém é obrigado. Veja que a necessidade do misógino é atacar. Ele não consegue ficar longe do alvo dele, né? Mas aqui não se cria. Foi banido. Esse cara não comenta mais no canal. Simples assim. Por isso eu preciso que, se você gostou desse conteúdo, você curta, você comente, você compartilhe, para que o YouTube entenda que tem pessoas que gostaram, porque muita gente misógina, muita gente mal intencionada fica denunciando. E se não tem muito compartilhamento, comentário, curtida, o YouTube vai entender que não é bom. Então, é preciso essas manifestações de quem gosta do conteúdo. Eu agradeço demais a participação de vocês nos comentários, o super stick, os super chats, os compartilhamentos, as curtidas. Se você não curtiu, curta agora, porque o YouTube precisa entender que esse conteúdo tem valor, tá? Todas as curtidas de vocês, todos os compartilhamentos, todos os comentários são importantes para que o YouTube entenda que esse conteúdo tem valor e para que as vozes de haters sejam abafadas. Entende? Muito obrigada, querida. Marcos Silva, meu pai maltratava minha mãe. Eu entendo essa questão e que sua mãe tentou se livrar dele. Eu entendi essa parte. Mas veja que ele maltratava, ela saiu da situação de violência, mas, ao mesmo tempo, ela continuou sendo violentada por ter que criar filhos sozinha. Isso também é uma violência. E a gente precisa ter a compreensão disso tudo, tá? Mas eu entendi sim, Marcos, obrigada. Jesus da Shopee, e esses caras nunca, jamais atacam em argumentos, somente as pessoas são avessas a raciocínio. Realmente, você viu que só ataque pessoal, né? Mas é típico. Rose Gomes, o homem odeia a mulher, sendo que é feito 50% dela pela genética. Nasceu de uma mulher, foi amamentado por uma. Como pode odiar a mulher se é feito por uma? Então odeia a si mesmo. Não odeia a si mesmo, Rose. Não consigo perceber isso, né? Se você percebe, talvez eu tenha uma limitação nesse sentido. Mas, assim, eles não pensam dessa forma, tá? Não tem esse raciocínio que você desenvolveu aqui. Então, eles não se conectam diretamente às mulheres, tá? Mas importante a gente pensar sobre isso. Isso que você falou era algo que precisava ser internalizado pelos homens, né? Mas não há esse raciocínio, né? Então, fazer o quê? O ódio, gente, o emocional,
né, dificulta um pouco, às vezes, processar algumas coisas. A pessoa se torna reativa apenas, né? Ela só reage, mas ela não processa as informações. Então, não é muito coerente, de fato. Bruna, adorei, obrigada. Eu que agradeço, querido, mas muito obrigada pelos comentários, muito obrigada pela participação de vocês. Todos os comentários de vocês são importantes, e principalmente para a gente refletir sobre as coisas, até mesmo quando eu percebo, isso aqui eu não entendi, ou isso aqui eu não concordo, ou isso aqui tem que verificar a fonte, ou tem que verificar a informação. Mesmo assim, comentem, gente. Todos esses comentários que vocês fizeram, para mim, são muito importantes, porque fazem a gente refletir, porque traz à tona questões que precisam ser comentadas, que precisam ser faladas. Eu agradeço demais que vocês participam, que vocês estão sempre aqui. Preciso dizer que o Marcos Silva está sempre aqui toda live, e geralmente ele é o primeiro a chegar. Hoje não foi, mas geralmente é. E eu agradeço muito a sua presença aqui e a disposição de todas as pessoas que estão aqui no canal, de aprenderem, de ouvirem, de refletirem e de trazerem à tona. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa, eu tenho a minha posição na sociedade, a minha como mulher cis, como uma mulher LGBT, como uma mulher, uma doutora, como uma mulher com deficiência, eu sou autista, com tudo isso me coloca numa posição muito específica na sociedade e de uma forma muito específica para sentir o mundo também. E todas as pessoas que estão aqui no canal, que são inscritos, que são membros do canal, que nem a Rose, o Jesus da Shopee, a Mari, tantas pessoas aqui que são membros do canal, como a Rose tem essa bolinha aqui do lado do nome, porque são membros do Espaço das Deusas, todos vocês que nós construímos essa comunidade de apoio mútuo exatamente para refletirmos o mundo dentro das nossas limitações, dentro da nossa posição no mundo. Por mais que a gente tente ser imparcial, ser objetivo, a gente sabe que é um ideal, né, inalcançável, né? Para quem não viu, teve uma live de Halloween que eu gravei com o Elito Barbosa e a Francine Oliveira, chamada A Fantasia do Cientista Imparcial, né? Procurem aqui no canal, procurem no YouTube, coloque Fantasia do Cientista Imparcial, Ângela Natel, vocês vão achar a live, eu e os dois, falando sobre essa questão de não existe ciência imparcial e objetiva plena, mas nós tentamos, nós fazemos o que nós podemos, né? Dentro das nossas limitações. Mas o mais importante é essa nossa honestidade. Essa honestidade de colocar no chat a sua reflexão, de trabalhar as ideias, da gente discutir as ideias, da gente chegar e trazer à tona as nuances e os detalhes daquilo que precisa ser discutido, para que a gente construa conhecimento. O que a gente está fazendo aqui é construir conhecimento, e principalmente conhecimento que pode transformar a nossa realidade, nos posicionando de fato, tá? Sim, Thomas, Jung era misógino, sim! Ladrão de ideia de mulheres, misógino, machista, extremamente problemático com mulheres, tá? Então, eu preciso alertar sobre essas questões, porque, vamos separar o autor da obra. Como eu falei, não existe objetividade plena. Todos nós pesquisamos com as nossas lentes, tá? Então, separar o autor da obra é uma utopia, porque o autor está na obra. A gente está no olhar que temos nas nossas pesquisas, tá bem? Então, é importante. Gente, Tomás de Aquino
e Agostinho não parecem ser misóginos. Eles são misóginos. E Tomás de Aquino e Agostinho, eu já trabalhei sobre isso aqui. Assistam as 2 lives que eu traduzi o livro A Invenção da Sodomia na Teologia Cristã, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Pego agora. São 2 lives, tá? A Invenção da Sodomia na Teologia Cristã. São 2 lives que eu gravei porque eu traduzi um livro em 2 lives. Eu fiz a loucura de traduzir um livro só em 2 lives, né? Isso é loucura, porque uma das lives daí ficou gigante, né? Acho que teve quase 6 horas a segunda live. Isso. 6 horas. Sim, eu já fiz uma live de 6 horas, não faço mais, tá? Então, a invenção da sodomia na teologia cristã, vou colocar aqui no chat, tá? Porque são 2 partes, tá? Então, a parte 1 tá no chat. E a parte 2, e aqui vocês vão ver o que é misoginia, o que é... Vocês vão ver todos esses bambambam aí. E a parte 2 tá aqui. Tá no chat, gente. Ó, Invenção da Sodomia na Teologia Cristã, parte 1 e parte 2. Trabalho... aí vocês vão ver a questão da misoginia, tá, gente? E alguém perguntou aqui de Paulo. Jesus também era misógino. Jesus dos evangelhos é misógino, tá, gente? Como é que eu sei? Tá, já trabalhamos isso no canal também. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar a live, peraí. Essa é a playlist Bom Livro. Sobre Jesus e sobre Paulo, gente, vocês precisam assistir a playlist Bom Livro, que é a playlist que eu trabalhei. Aí a playlist inteira, tá? Eu tenho o link da playlist inteira aqui. Essa é Bom Livro, é um livro que eu traduzi. Como evangélicos brancos salvam a Bíblia para salvarem a si mesmos. Então, eu vou colocar aqui no... Quando você acessa a playlist Bom Livro, coloquei no chat, tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu acho que se eu mostrar vai ficar mais fácil. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu pus no chat já, mas eu vou mostrar para quem estiver assistindo ao vivo, né? Então, você vai lá no meu nomezinho, vai no canal. Entrou no meu canal, tá aqui o canal, tá vendo? Vocês vão na playlists, tá vendo aqui? Playlists. Tá tudo aqui. Gente, eu trabalho nesse canal há anos. Então, vamos lá. Olha aqui o que tem. Ó. Tem playlist Leituras da Semana, minhas recomendações de livros, tá? Sobre textos bíblicos tá aqui, mas... Personagens do Pentateuco é um curso completo, gratuito. Livro de Josué, curso completo, gratuito. Tem uma playlist só sobre autismo e outras deficiências, tá? Playlist sobre a Xerá, deuses e mitos femininos. Curso completo, livro de Amós. Arqueólogos do Futuro, com Caronte, Maier, a gente fez umas reflexões aqui. Livro de Oséias, curso completo, Gênero e Sexualidade, tá aqui. Nessa playlist Gênero e Sexualidade, vocês vão encontrar lives sobre homossexualidade, sobre sodomia, sobre a invenção da sodomia na teologia cristã, as 2 lives, todos esses sobre sexualidade, tá aqui, tá? Deus, uma Anatomia, um livro que eu traduzi, Sacrifícios Humanos, com 73 lives, olha só, 73 vídeos, nossa pesquisa em sacrifícios humanos está aqui, curso completo Introdução ao Panteão Cananeu, curso completo Origem de Javé, Monstros de Deus, um livro que eu e Sueli Feliziane estamos traduzindo. Paramos um pouco porque Sueli Feliziane está precisando de um tratamento na coluna, tá?
Pedaço de Humanidade é um podcast que inclui os áudios das lives, tá? Imagem Divina de Javé, sobre psicologia da religião. Livro que eu traduzi, Ritos de Sangue, e tá aqui, ó. Sobre Jesus e Paulo, tá aqui, ó. Bom livro, como evangélicos brancos salvam a Bíblia para salvarem a si mesmos. Aqui já demonstra que Jesus dos evangelhos e o Paulo são misóginos. Tá aqui, ó. Tarô Leonomãe Oráculos, aqui outro livro, Invenção do Antigo Israel, que eu traduzi completinho. Playlist sobre voodoo, uma playlist com os conceitos principais da minha tese de doutorado, playlist sobre a deusa demônia Lamashtu, playlist sobre inversões de gênero, playlist sobre semiótica e arqueologia, rituais de guerra, o corpo e a violência na Mesopotâmia. A nossa playlist Mulheres e Outros Monstros, que hoje estamos na 3ª live, né? Playlist Inteligência Artificial, Violência Sagrada e Guerra, o caso de Gaza, tá? Já tem 12 vídeos aqui. Veja, muito material, horas e horas e horas. Tem a playlist Só Lives. A playlist Só Lives tem todas as lives do canal, tá? Desde 2020, tá? Até live que eu gravei no Instagram, tá aqui. Então, a playlist Só Lives é o comecinho do canal até hoje, tá? Então, conteúdo tem, gente, tá? Conteúdo tem. Agora é só vocês aproveitarem, beleza? Rose, Ângela, seu canal tá melhor que Netflix, sério, tipo um documentário da história. Vou começar a assistir com um caderno. Ah, é uma delícia. Aproveite mesmo, gente, aproveite. Então, eu agradeço mesmo, eu fico muito feliz. E quanto mais vocês aproveitarem, melhor. Porque aí o YouTube vai entender que esse canal tem valor. Ele vai entender à medida em que as pessoas curtirem, comentarem, compartilharem, né? Apoiarem o canal. Então, isso vai mostrar que tem pessoas interessadas. Então, é uma forma até de a gente manter esse trabalho vivo, né? E eu agradeço de coração por vocês serem membros do canal, apoiarem o canal. Lembrando que quem quiser também apoiar diretamente, a minha chave Pix principal é o meu endereço de e-mail. Vocês podem apoiar com qualquer valor, tá, gente? eetown@gmail.com. Muito obrigada, desculpa a minha voz de novo aí. Sexta-feira nos vemos com a live sobre traduzibilidade e divindades da Bíblia Hebraica, ou seja, os nomes divinos como são traduzidos na Bíblia Hebraica. Tá bem? Até a próxima, gente. Nos vemos sexta-feira. Beijo. Até mais, pessoal.